Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. E aí, pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês que estão nos ouvindo. Estamos aqui para apresentar a edição de número 58 do podcast Black Yellow Brasil. Eu, Ricardo Rezende, serei o host de vocês hoje pela noite. Hoje pela noite não, hoje pelo dia, hoje pelas próximas horas que estaremos aqui com vocês. Felizmente, mais uma vez, a voz aveludada do Danilo ainda não se faz presente aqui. Hashtag saudades Danilo. Espero que ele volte o mais rápido possível do retiro que ele está passando. Porque para aguentar semana após semana esse time, só você de fato passando por um período de isolamento, passar por retiro espiritual, que a temporada agora promete. Comigo aqui hoje eu tenho o melhor editor do Brasil, o glorioso Germano Coutinho. Germano, como é que você está? Depois de um elogio desses, claro que eu estou bem. Chegou o momento mais esperado pelas namoradas e esposas dos integrantes desse programa, a Bye Week, ou seja, finalmente poderemos sair aos domingos, pelo menos nesse, né? Nem foda. Sair domingo é zica de certeza. Rapaz, e dessa vez a gente tem que fazer um agrado para a patroa, né, não? Você é um bom rapaz, Germano. A minha, perdão se ela estiver ouvindo, domingo continuará sendo dia de ficar em casa. Eu tive uma boa experiência saindo no último domingo. Eu não costumo sair dia de domingo de casa. Fui sair neste último dia do Sunday Night e não recomendo a ninguém. Então, se você puder ver numa bolha de domingo, fique na sua bolha no domingo. Isso fica a lição que eu aprendi, fui inventar de fazer algo, não deu certo, então mesmo tendo bye week, domingo ficar em casa. Acompanhando as outras equipes, a equipe dos amigos da AFC Norte, acompanhando o Kansas City Chiefs, é sempre importante ver esses jogos. Você quis dizer zicando todo mundo, né? Em nenhum momento, esse podcast respeita todas as franquias da NFL e torcemos pelo sucesso de todas, obviamente, abaixo de Steelers, é claro. Tá bem. Só acabar essa politicagem, esse meio de campo e vamos ao que importa, que o programa hoje promete. Tem muito o que a gente falar. Então, antes, só para justificar um pouco, o pessoal, desde o início da semana, vem falando com a gente no Twitter, cadê o podcast? Porque ainda não saiu. Como a próxima semana é bye week, então, por uma questão até de logística, a gente está preferindo gravar um pouco depois, na semana, para pegar esse ato da bye week, fazer um episódio só, onde a gente vai falar hoje sobre o jogo contra o Detroit Lions e a temporada de maneira geral. Então, apertem seus cintos e vamos lá, Germano. Para começar, acredito que não poderia ser diferente. Nesse jogo contra o Detroit Lions, a gente vinha comentando muito nas semanas anteriores de que a defesa ainda não havia sido testada, não havia, em teoria, enfrentado um quarterback de elite e visitou para enfrentar o QB mais bem pago, o jogador mais bem pago da NFL nessa temporada, que é o Matthew Stafford. Acredito que eu, particularmente, já tenha dado minha opinião nos episódios anteriores, já achei que a defesa foi testada o suficiente para a gente acreditar. Mas eu entendo o lado de quem ainda se mantém cética, até pelo histórico que a gente tem nas últimas temporadas. Mas, sinceramente, eu não vejo motivo, e eu também vou dar logo a minha opinião, não vejo motivo para preocupação após o jogo contra o Detroit Lions. Então, Stafford terminou a partida com 423 jardas
aéreas. A defesa dos Steelers até então ainda não havia cedido mais de 300 jardas para um QB nessa temporada. O Marvin Jones terminou a partida com 128 jardas. A defesa dos Steelers ainda não havia cedido para um wide receiver mais de 100 jardas. Marvin Jones teve a recepção de 43 jardas. O Steelers era um dos únicos times, se não me engano, o único time que ainda não havia cedido um passe para mais de 40 jardas. Com todas essas marcas sendo quebradas no domingo, Germano, você tá com pisca-alerta na defesa ligado ou tá no time zen, que é o meu time, com relação à defesa? A secundária, para ser mais específico. Ricardo, eu diria que eu fico em um meio termo. Eu não estou nem com o pisca-alerta ligado, nem no time zen. Acredito eu que a defesa retornou ao que ela costumava fazer na temporada passada, que era justamente ceder um caminhão de jardas, mas quando chegava na red zone, ela geralmente conseguia parar o time, conseguia forçar apenas field goals e tal. Foi justamente o que vimos nesse último jogo. Quanto à secundária especificamente, sabemos que nos stats, nas estatísticas, nos números, a secundária dos Steelers era uma das melhores da liga, cedia poucas jardas, e enfim, os analistas diziam que nossa defesa contra o jogo aéreo era muito boa. Ela não é ruim, com certeza eu não acredito que ela seja ruim, porém esses números enganavam muito, porque nós apenas tínhamos enfrentado os quarterbacks, digamos assim, não tão bons, com exceção do Alex Smith, do Kansas City Chiefs, todos os outros eram ou reservas ou quarterbacks titulares que não inspiram muita confiança, feito o Deshaun Kaiser, o Case Keenum, que é basicamente o, digamos, terceiro reserva de Minnesota, e por aí vai. Então esse número já enganava um pouco por si só. Acredito eu que esse jogo contra os Lions foi, eu não digo o primeiro teste, porque como eu falei, enfrentamos o Kansas City Chiefs do Alex Smith, que está tendo uma temporada muito boa, no Arrowhead Stadium, que é um dos lugares mais inóspitos da NFL, mas digamos que os Chiefs também não sejam um time conhecido por fazer grandes lançamentos, ter um jogo aéreo fenomenal, é um time mais equilibrado. Os Lions não, os Lions são um time que tem sido conhecido como uma equipe que fica muito no jogo aéreo. Afinal de contas, o jogo terrestre é basicamente inexistente por lá. Foi um teste de fogo para a defesa. Ela cedeu mais de 400 jardas. Com certeza, não foi uma boa atuação nesse aspecto. Porém, no que importa, que era na red zone, ela segurou. Os Lions foram 5 vezes na red zone adversária e saíram sem nenhum touchdown. Ou seja, isso aí é fenomenal para a defesa, incluindo 3 goal line stands, que são quando o time adversário está pelo menos na linha de 10 jardas do ataque e não consegue em 4 tentativas entrar na end zone, e isso a nossa defesa conseguiu fazer. Então, resumindo, eu fico no meio termo, Ricardo. Eu não estou nem num pisca-alerta e nem no time zen. Eu acho que a defesa é isso aí que a gente viu. É uma defesa que, quando enfrentar times com ataques aéreos mais potentes, ela vai acabar cedendo muitas jardas. Normal, acontece até pelo estilo de defesa que a gente tem empregado. Usamos, infelizmente, um prevent em algumas situações, algo que eu não concordo, mas ela é aquele negócio, ela é um bend but do not break, ou seja, ela enverga, mas não quebra. Isso é a nossa defesa, é melhor a gente se acostumar. Não vamos achar que ela seria top 5, top 3, top 1 da NFL contra o jogo aéreo por muito tempo, porque isso não é o que a nossa defesa demonstra em campo, mas também ela não é ruim. Ela não é ruim. Ela fica ali na metade ela fica ali, sei lá, top, entre a 10ª e a 15ª defesa, vamos. É mais ou menos isso que a defesa é. Então vamos se acostumando e, pelo menos, eu não me assustei. Eu já esperava isso. Você falou um ponto principal que eu queria chegar com relação a esse caminhão de jardas que o Matthew Stafford teve. Não existe jogo terrestre em Detroit. Se você tem um quarterback mais bem pago da NFL, tem um corpo de recebedores com Marvin Jones e com Golden Tate, foda-se jogo terrestre de fato. Novamente, não existe pelo lado do Lions. E é muito por isso que eu fico tranquilo sair da partida cedendo cima de jardas. Então, um jogo desequilibrado, o Lions não existe equilíbrio no ataque do Detroit, como a gente viu. O Matthew
Matthew Stafford lançou 45 vezes a bola, isso é quase mais de 70% percentual de equilíbrio ataque e jogo terrestre, e uma partida onde ela foi apertada o tempo todo. Não é aquele momento onde tem que ligar o modo passe, happy offense, vamos começar a lançar quem tá desesperado indo atrás do placar. Não, o jogo ficou o tempo todo daquela maneira. E outro ponto que eu achei interessante que você falou, Germano, e é o que me preocupa, não são as peças na defesa, e sim alguns momentos como a defesa se porta. Então o time recua, joga em prevent, todo mundo em zona, three-man rush, bota 8 caras atrás e mesmo assim o espaço aparece. A gente já tem vários casos de fracasso jogando dessa maneira. Talvez o principal contra o Patriots na final de conferência temporada passada. E a gente viu alguns momentos como Butler e Tony começaram a abrir esse playbook, abrir mão da defesa tradicional, botar os quatro pessoas na linha de frente na blitz em cima do Stafford, que a gente sabe que está dando sucesso, não só 3 e o pior, recorta do mundo em zona. Então eu vi muitas críticas ao Joe Hayden, principalmente, alegando que ele havia cedido várias recepções por TJ Jones, por Marvin Jones. Não era culpa do Joe Hayden, ele estava na zona dele, mas também não podia fazer nenhum milagre. A gente vê pelo filme da partida que quem cedeu de fato os passes teoricamente estão na conta do Joe Hayden foi o Mac Mitchell, que não fechou na zona. Então Mitchell cedeu 2 passes para 55 jardas no jogo, estão na conta dele, era a zona do Mitchell, mais que pareça ser do Hayden, e a gente viu em diversos momentos da partida, quando o Hayden ficou man-to-man com o Marvin Jones, com o TJ Jones, o sucesso que ele teve. Então, não concordo com as críticas que estão em cima do Hayden. O Hayden cedeu exatamente 2 recepções nessa temporada, eles só buscaram lançar em direção a ele essa temporada 11 vezes. E as 2 recepções que ele cedeu foi justamente na semana 1 contra o Browns. O Hayden, sozinho, por culpa dele, não cede a recepção da semana 1, ele está na semana 8. O Hayden tá jogando uma barbaridade. E o Butler e o Tony, o Lake, comentaram na off-season que queriam mais o Steelers do man-to-man. A gente tem um cara pro man-to-man. A gente tem um cara que tá se desenvolvendo, que é o Burns, que eu não gosto, como vocês sabem, mas tem hora que ele fica de forma digna, pelo menos jogando, acompanha o wide receiver. Quando ele fica no pé, é tranquilo. Não é o fim do mundo. Mas a gente ainda continua insistindo em jogar dessa maneira. Abre esse playbook que já deveria ter sido excluída, essa página da gente desde a final de conferência. Essa questão me preocupa. Peça por si, tô zen, tô tranquilo. Acho que a gente tem as peças na secundária suficientes. Xandei está jogando bem. O Mitchell, apesar dos erros, paciência. O pessoal sabe que eu sou advogado do Mitchell, mas ele foi o pior jogador do domingo. Tá na conta dele pouco dessas jardas. Essa questão também do bend but don't break, que o time voltou a ter, conseguiu, foi por conta dela que a gente venceu no domingo. Pra você ver como é que isso foi atípico, histórico para a defesa dos Steelers. A última vez que o time parou uma equipe na red zone 5 vezes para nenhum touchdown foi lá em 2000 contra o Tennessee Titans. Na época o Titans teve 3 field goals, perdeu 1 e teve uma interceptação nesse jogo. Teve situação do 2008 contra o Giants, que chegaram 6 vezes na red zone, mas o Steelers cedeu 1 touchdown ainda. Então, ela marca, o time consegue de fato segurar, atuar muito bem em situação de campo curto. Isso já mostrou temporada passada, mas não dessa maneira, de 5 vezes chegar fora de casa, horário nobre, defesa chegar lá e pá, pronto. O Vince Williams deu entrevista depois do jogo, falando que os jogadores da defesa, no momento, se sentiram desrespeitados, principalmente quando ele estava no terceiro quarto, se não me engano, o Jim Caldwell decidiu arriscar o touchdown na 4ª descida. E ali a defesa, não tô acreditando na gente mesmo, né? E a defesa foi lá, calou a boca deles, logo em seguida mudou o jogo, touchdown do Big Ben para o Juju Smith-Schuster. Então, eu
continuo, eu recomendo vocês ficarem no meu time, não procurem sarna para se coçar, sendo bem honesto, porque se a gente for procurar sarna para se coçar com relação a isso, a gente vai achar que o Steelers é o pior time da NFL, sendo que a gente tem a melhor campanha da AFC. Repito o que eu disse no programa passado. Aproveitem a defesa. A defesa, como o Big Ben falou, tá muito divertida de se ver jogando, com exceção quando é o three-man rush, que é justamente o ponto que eu quero chegar agora, Germano. Essa questão, tem momentos da partida que o pass rush é inexistente. Eu lembro o jogo contra o Bengals, eu tinha acabado de criticar o pass rush quando veio o caminhão de sec. Aí veio o sec do Dupree, veio o sec do Alualo, 2 jogadas seguidas. Essa questão, você considera que a gente, com o Dupree, talvez TJ Watt, a gente não tem as peças exatas para isso, ou é chamada do Keith Butler, o Mike Tomlin, que não tem o melhor gameplay em determinada situação do jogo? Peças a gente tem. Acredito ser indiscutível que temos jogadores mais do que capazes de conseguir os sacks necessários. A gente tem o TJ Watt aí, escolha de primeira rodada, temos o Bud Dupree, escolha também de primeira rodada, temos o Tiquilo, que foi a escolha de sexta, mas que produz muito bem quando necessário. Inclusive, acho que já tem 3 ou 4 sacks na temporada, um número assim. Temos o nosso closer, né, o interminável James Harrison. Até o Moulds, que a gente gosta de chamar de o Marcos da NFL, mas eu já falei diversas vezes que não é que eu seja fã, mas é que eu gosto do Moulds como jogador, não apenas como personalidade fora de campo. Então, assim, de outside linebacker estamos mais do que bem servidos, em minha opinião. Outros jogadores também, temos o Stephon Tuitt, temos o Cameron Hayward, temos o Javon Hargrave, que é os nossos 3 de lineman ali da linha defensiva, que também, produzem bem indo atrás do quarterback adversário. Uma belíssima surpresa também, que é o Tyson Alualo, chegou nessa temporada vindo de Jacksonville, que também tem desempenhado bem nesse papel de pass rush. Então, assim, peças a gente tem, mas o fato da gente ter um desempenho não tão bom correndo atrás do quarterback adversário, na minha opinião, se deve às chamadas defensivas. E isso a gente fala, sendo que o time está empatado em terceiro lugar no número de mais sacks na temporada, com 26. Não é que a gente não tenha produzido sacks. Na verdade, eu acho que o problema é que a gente está incrivelmente produzindo a menos do que a gente poderia. Acredito eu que com a chamada melhor do coaching staff, o coaching staff defensivo, para ser mais exato, a gente poderia estar com um número ainda maior de sacks. A mentalidade eu acho que está errada. E não é só dessa temporada. Nas temporadas anteriores, a mentalidade do coaching staff tem se mostrado bem conservadora. Muito conservadora, aliás. E esse é o principal ponto para mim. Eu acredito que a mentalidade das chamadas defensivas é que tem acabado por limitar o nosso potencial nos sacks contra o quarterback adversário. Se o coaching staff fosse um pouco mais agressivo nessas chamadas, com certeza teríamos mais sacks aí na conta. Talvez estivéssemos até em primeiro lugar. Imagino que o pensamento dele seja para proteger a secundária, que realmente em temporadas anteriores foi o nosso ponto fraco, de longe inclusive, mas uma hora a gente precisa arriscar mais. Eu particularmente sou muito fã de blitz da secundária. Eu gosto muito quando um cornerback ou até mesmo um safety vai na blitz. O Mike Hilton, que é um belíssimo achado nosso nessa temporada, que é o nosso slot corner titular, ele faz isso muito bem, ele vem muito bem do edge ali, finge que vai marcar o wide receiver e aí vai atrás do quarterback adversário. Eu adoro quando chamam isso na defesa. Então, peças a gente tem. Acredito eu que apenas as chamadas estão sendo conservadoras demais para atingirmos o nosso potencial e o nosso objetivo de sacks na temporada. Sim, estou no seu time. São 26 sacks, como você falou, o terceiro na liga. O Steelers não tem um pass rush tão prolífico desde a temporada de 2008, quando foi campeão. A gente tem as peças, concordo, mas tem hora que a gente questiona o Todd Haley no ataque e questiona o Butler de fato na defesa. A gente não quer que seja blitz toda hora, obviamente, mas tem hora que a gente precisa dar uma pressão quando está enfrentando um quarterback acima da média, como é o Stafford. Steelers recua totalmente, bota o three-man rush, desce 8 caras e a recepção atrás de recepção.
não. Eric Ebron, no final da partida, a gente quase se fudia. Porque o Ebron desceu 8 caras, o Ebron fez a recepção, 8 caras pra dar o tackle, ninguém conseguiu. O Ebron foi pela sideline e chegou em outra situação na red zone da equipe. Então, é nessas horas, nesse crunch time, que tem que botar o closer, o James Harrison. Eu lembro de ver Harrison um snap só, e ele recuou para cobrir o passe. Para mim isso não existe. Ele nem jogou, na verdade, Ricardo. Ele nem chegou a entrar em campo. Ele teve um snap. Eu vi ele no snap. Eu tô vendo aqui que ele não jogou, não, hein? Então eu me confundi, mas eu lembro de ter visto. Era vontade de ver ele em campo, pô. Pode ser, mas eu lembro de ter visto o Harrison em um snap contra o Lions. Pelo menos um só. Pelo menos nas estatísticas do jogo, do pessoal lá que faz a contagem, tá dizendo que ele não jogou em nenhum, não. Eu posso ter me confundido, mas eu lembro de tê-lo visto. Mas enfim, ninguém lembrou de ver o James Harrison em campo. Não dá pra entender, principalmente no quarto. O Porter deu entrevista essa semana, disse que pretende que o Steelers está esperando a hora certa de usar o Harrison. Quarto, fora de casa, prime time, você com a vitória na reta. Eu, sinceramente, com todo respeito, eu não quero TJ Watt, eu não quero Bud Brinkman, eu quero James Harrison. Harrison é clutch, o Harrison sabe botar pressão. Convenhamos, a gente ia botar Harrison contra Brian Mihalik. Porra, Brian Mihalik... não tinha situação melhor para usar o Harrison do que nesse final. De fato, não dá para entender. Enfim, essa questão de usar os corners. Eu gosto, acho que a gente eles têm as velocidades e a gente desenha muito bem essas jogadas para usar em determinadas situações. Acho que vejo muito sucesso nisso. E outra coisa que a gente fala semana após semanas aqui. Porra, o Hargrave no pass rush, se deixa o Hargrave 80% dos snaps, puta merda, velho. O Hargrave é muito bom. O arsenal de pass rush que o Hargrave tem no meio, na descrição do podcast, você vai ver uma análise que o Alex Kozora do Steelers e Paul fez sobre o Hargrave no domingo contra o Lions. Se o Hargrave fica em campo 80% dos snaps, ele se concretiza como um dos melhores DLs pass rush da NFL. A pressão que esse menino bota pelo meio é sobrenatural. O bull rush que ele tem, a força que ele tem, a habilidade atlética que ele tem para um DL é muito bom. É coisa de a gente montando alguém do quilate do Aaron Donald. Eu não tô exagerando. O John Mitchell, o técnico do Steelers, tem na mão um cara para se desenvolver, para ser um dos melhores defensive lines da NFL. O trabalho que o John Mitchell fez com o Tuitt e o Hayward, a gente sabe. O Hayward, antigamente, quando foi selecionado, primeira temporada de rookie, tinha gente já desistindo do Hayward. É um boost, mais uma escolha questionável do Tolly. Hayward hoje é um dos melhores DLs da NFL, junto com... ao lado do Tuitt. Hayward chegou aos 30 sacks na carreira no domingo. Já é o terceiro na história dos Steelers entre os jogadores de linha defensiva. O jogador de linha defensiva dos Steelers, a gente sabe que não é jogador que tem um número muito alto de sacks pelo esquema. 3-4 é muito mais outros linebackers que vem da pressão. E o Hayward consegue muito bem. Então, eu deixo todo o questionamento o porquê o Hargrave não entra mais e botar pressão. Então, foram 10 snaps no pass rush que o Hargrave teve no primeiro tempo contra o Lions. De 10, o Hargrave conseguiu botar pressão 3 vezes. Olha essa razão, 30% dos snaps do Hargrave. Ele teve 10 snaps para fazer isso. Hargrave é um cara que tem que ficar os 3 downs na defesa. E, novamente, o Kit Butler que se vire. Ele que se vire para encaixar o Hargrave no esquema tático da defesa. Já disse em outros episódios, e eu vou fazer isso até que isso acabe. Fim desses modismos que o Butler tenta inventar em alguns momentos da partida. O Butler, ele tem o gênio de querer muito ser o Dick LeBeau. O Dick LeBeau que revolucionou o sistema defensivo da NFL, todo o sistema de 3-4, zona defensiva, zone blitz, tudo mais.
por ser o grande menino do LeBron, o Butler, ele quer também deixar a marca dele na história da NFL, mas ele não tem o gênio, a experiência que o LeBron teve ao introduzir esses conceitos dentro da liga. Então, recuar 8 caras, abrir, encher de jogador de secundária, meter 3 safeties na dime, etc. Abrir mão de um DL, ficar 2 jogadores só na linha defensiva, enfim. Eu sou um dos caras contra esses conceitos. Também sou contra essas mudanças que a gente fez. Como a gente viu, isso já era... Basta pegar um quarterback um pouco mais inteligente que iam pegar. Toda vez que a gente tem uma substituição, tem hora o jogador demora para sair e tudo mais, e o Stafford pegou um lance desse, nossa defesa, que ele foi uma free play, que deu para um quarterback feito Stafford, na jogada do Joe Hayden interceptou, mas foi falta porque o Drew Brees ainda estava saindo de campo. Então isso tudo de mudar esquema tático, substituição, rotação na defesa, a gente já viu o resultado positivo quando isso acabou na temporada passada, depois daquele jogo contra o Cowboys. Tony abriu mão de Jarvis Jones, Harrison e Dupree em campo, e se eles vencer os outros jogos da temporada. Então, deixa lá só quem de fato vai entrar em situações esporádicas, mas não fica do nada abrir mão, como a gente vê já em situação terceira descida decisiva, a gente vê Tíquilo e Motes em campo, com todo respeito aos dois, mas isso não existe. Isso eu tô usando com a defesa, essa parte que me deixa mais irritado, essas substituições, esse questionamento em cima do trabalho do Kit Butler. Então, acredito que a defesa a gente já tenha se alongado o suficiente no jogo contra o Lions. A gente volta a falar da defesa um pouco mais na frente no programa, mas eu quero pular para o ataque. Aqui na pauta, o Germano pode testemunhar, eu deixei bem explícito o tópico que eu quero falar agora. E não precisa ser nenhum vidente para saber qual é o tópico, né, Ricardo? Exatamente, você já deve estar imaginando. O que diabos esse time tem que fazer para melhorar na Red Zone? Que eu tô jogando a toalha já com o Steelers na Red Zone. Calma. Se a defesa me deixa zen, eu confio, o ataque me deixa nervoso. Eu sou hipertenso, porra. Todo jogo dos Steelers tem que estar lá tomando meu remedinho, porque é certeza que esse time vai chegar nas 20 jardas e a gente vai se estressar. É incrível. Germano, por favor. Como a gente sabe, todo rei ouve o nosso programa, o que fazer para melhorar o time na Red Zone? Enquanto você faz parte do time Zen em relação à defesa, eu faço parte do time Zen em relação ao ataque. Isso vai surpreender muita gente, muitos dos ouvintes, porque eu sempre reclamo do desempenho do ataque nas últimas 20 jardas de campo, e com razão, né? Não é por nada. O ataque realmente, nessa temporada, tem nos deixado muito puto. Tem decepcionado bastante. Agora, eu entrei pro time Zen por um único motivo. Eu finalmente vi algum tipo de melhora. Eu vi algo que me deixa esperançoso pro futuro. Contra os Lions, o ataque não foi bem também de novo na Red Zone adversária, nós vimos isso, só foi um touchdown da Red Zone, o outro foi o do Juju, que, enfim, né, 97 jardas, maravilhoso. Mas, se formos, não pelos números, mas pelo que realmente aconteceu, a gente vai ver que, olha, teve um fumble do Bell, que é uma coisa não muito comum, entendeu? Então eu digo que foi azar. Outra bola, o Eli Rogers dropou, basicamente. Teve outro lance também, que não estávamos bem na Red Zone, mas próximo dali, eu vou incluir também, que o Hayward Bay estava livre e que ele acabou dropando, porque a bola bateu na mão dele, apesar de eu não dizer que a culpa foi totalmente do JHB, porque o Ben lançou um passe um pouco atrás dele, ou foi atrás ou foi na frente, agora a memória tá falhando um pouquinho. Foi na frente dele, foi muito forte o passe, foi um pouco na frente dele. Pronto, isso mesmo. O wide receiver que não se chama Darius Hayward Bay pegaria aquela bola. Mas como é DHB, a gente sempre dá aquele desconto, né? Não pode exigir muito do menino. Realmente, a gente não pode exigir tanto. Apesar de que eu até gostei, sabe, Ricardo? Acredito eu que em situações específicas ele rende até bem. Mas é isso aí que você falou. O Ben deu um passo um pouco na frente e isso dificultou bastante a recepção. Então eu diria que, sei lá, a culpa foi 70% do Ben e 30% do DHB. E aí, na outra chance que a gente teve, o Bell entrou na endzone. Eu vi uma melhora.
poxa, ali foram basicamente 2 drops, um asterisco um pouco grande na tentativa de recepção do Digby, pelo que a gente acabou de falar, e o outro foi o fumble do Bell. Então, não foi tanta ineficiência do ataque em relação a desempenho na jogada, execução da jogada, ou então a play calling. Eu vi que foram mais erros individuais e de azar mesmo. Então, por isso, eu fico um pouco mais tranquilo em relação à nossa eficiência na Red Zone para os jogos daqui para frente. Espero que o ataque consiga melhorar. Temos essa semana de bye aí para o Tomlin puxar a orelha de geral e ver se dá algum resultado. Mas, pelo menos por enquanto, e incrivelmente eu vou dizer que eu tô... eu não diria que satisfeito é um pouco demais, mas eu estou um pouco mais tranquilo em relação a isso. O Germano fez um cover perfeito de Mike Tomlin agora. Pareceu o Tomlin falando que a gente tá melhorando na Red Zone, qualquer avanço, Tomlin já tá, como parafraseando o nosso grande amigo Renato Cavallari, peidando arroz de alegria nas coletivas. Então, eu entendo a opinião do Germano, minha preocupação se mantém. Tem até um número interessante que a ABC veiculou durante a partida contra o Lions. Então, entre a semana 5 e a semana 7, o Steelers chegou 11 vezes na Red Zone. Anotou 8 field goals e 2 touchdowns. Bom pra mim que tem o Chris Boswell no Fantasy. Eu já sei que todo ano é isso, não é de agora, a gente já sabe como os Steelers vêm enfrentando dificuldade na Red Zone. Novamente, a gente já falou no episódio passado, os dados mostram que os Steelers é uma constante do ataque do Steelers sob comando Todd Haley, Bruce Arians. De alguns anos pra cá, o time não produz, não sai. Então, vai lá, pega o Boswell, a certeza de que você vai ter uma pontuação muito grande, que o Steelers só faz touchdown com big play. Isso se reforça quando a gente vê que Big Ben é o único quarterback da história com 3 touchdowns de pelo menos 94 jardas. Ele já lançou 94 para Martavis Bryant, 95 para Mike Wallace. Martavis Bryant contra o Bengals algumas temporadas, Mike Wallace contra o Arizona Cardinals e o Joe Jeudy no domingo contra o Lions. É o time, de fato, das big plays. Nessa temporada, o Steelers, ele é o terceiro pior time na Red Zone. O Steelers não faz muitos pontos, como a gente já sabe, tem uma média de 20 pontos por partida, não anotou nenhum jogo ainda, 30 pontos. Vai começar com o Todd Haley e com o Mike Tomlin, eles no mesmo tom do Germano, estão tranquilos, acho que o ataque vão produzir. Big Ben, dentro da Red Zone, ele já mandou 33 passes, acertou somente 14, conseguiu 77 jardas e 6 touchdowns. Big Ben, a gente sabe como é que tá. De fato, precisa melhorar no aspecto geral, não é só dentro da Red Zone. O Steelers também, o Big Ben também não está indo muito bem nessa questão passe longo. Eu sei que Big Ben teve um passe de 97 jardas, o Juju ganhou 70% delas correndo lá. Foram 97 reais, mas sabe que não foi aquelas bombas que o Big Ben mandou. Exemplo como foi o touchdown do Martavis Bryant contra o Bengals. Vai estar aqui embaixo também na descrição do podcast para que você possa lembrar. Big Ben, a gente, temporada passada, foi um dos melhores, ainda lançando passes de longa distância. Essa temporada a gente tá vendo que tá rolando, não tá tendo muita sintonia, apesar do Big Ben incrivelmente liderar a NFL nessa temporada em mais tentativas de passe longo. Ele já lançou 73 vezes passe longo e só completou 25%. Perdão, ele só completou 25 desses passes. 74,2% dele, o que é abaixo da média dessa carreira dele, bem abaixo. Ele tem uma média na carreira de passe longo completado em 42%. Então, tá bem abaixo. Isso aí a gente vê reflexo em interceptação, ele mandando umas bombas também nesse sentido. Então, na terceira descida, a gente precisa administrar melhor o relógio, talvez trabalhar mais o campo. Vai lá e tem uma chamada, uma bomba. Isso talvez em outros anos surpreendesse mais. Esse ano não está sendo tão efetivo. Então, é o que a gente comentou
Eu falei até no podcast do Fumble da Net do Detroit Lions na semana passada. Um abraço pro Daniel, inclusive, pro Paulo, obrigado pelo convite. O Big Ben, hoje a gente tem que enxergar ele como um game manager somente fora de casa. Um game manager de luxo, um game manager com experiência e tudo mais. A gente não pode, sinceramente, se você compactua dessa mesma opinião que a minha, Germano, esperar que determinadas situações da partida, como a gente viu na jogada anterior do Juju, do touchdown do Juju, quando o time estava lá atrás, dentro da sua end zone, basicamente, ele errou um passo do Jesse James, estava livre. O Jesse James estava completamente livre. Então, Big Ben não é mais o mesmo, a gente fica triste, a gente vai esperar a genialidade dele. Então, por isso que eu digo, é um game manager de luxo. Você tem também a perspectiva que eu, Germano, sobre o Big Ben ou não? Tenho sim, Ricardo, tenho sim. O Big Ben, infelizmente, não é o mesmo de algumas temporadas atrás. E a gente pode ir bem pertinho. 2 temporadas atrás, ele estava... Inclusive, ele empatou com o Drew Brees no maior número de jardas da NFL. Teve jogos seguidos de 6 touchdowns contra os Colts e contra os Ravens. E assim, era realmente um game changer. Agora, nessa temporada, pelo que temos visto, isso está começando a mudar. Ele realmente é um game manager de luxo. Como você falou, um cara que tem experiência, um cara que já jogou bastante no NFL, um cara vencedor, mas que no momento está desempenhando esse papel. E assim, o pior ou o melhor, dependendo do ponto de vista, é que não tem problema, porque o nosso ataque tem peças tão boas, mas tão boas, o Brown, o Bell, enfim, que ele sendo apenas um game manager, a gente pode ir longe. Ele cortando os erros, ele diminuindo os passos errados e tal, melhorando um pouco as decisões dele, a gente pode ir muito longe nessa temporada. Então, só pra gente aí fazendo essa transição do jogo contra o Detroit Lions e pra temporada de maneira geral, a gente viu o Juju no domingo. Juju foi eleito o melhor jogador da semana, não foi o rookie da semana, foi o melhor jogador de ataque da semana na AFC. É a segunda vez só na história dos Steelers que um rookie ganha um prêmio semanal. Primeiro foi o Big Ben lá em 2004, no ano de rookie dele. O Juju fez a terceira descida da vitória, recebeu o shovel pass, etc. Terminou a partida com 197 jardas. Juju, dentro da temporada, é o melhor wide receiver rookie da NFL. Brown e Juju, para surpresa de todo mundo, ou como diriam por aí, exatamente como foi previsto no início da temporada, Antonio Brown e Juju Smith-Schuster são a dupla com mais jardas na NFL nessa temporada. Melhor que Travis Kelce e Tyreek Hill, melhor que Brandon Cooks e Gronkowski, melhor que Adam Thielen e Stephon Diggs, melhor que Zach Ertz e Alshon Jeffrey. Brown e Juju têm 1.259 jardas. Depois desse tudo que aconteceu, a reviravolta muito grande, né? A última semana do Juju começou a semana com a bicicleta dele sendo roubada e terminou a semana como o melhor jogador da AFC. Fazendo história, inclusive, 97 jardas, o passe de 97 jardas do Big Ben é a maior jogada da história do Steelers. Juju Smith já tá nos livros, marcou já o nome dele na história dos Steelers, pelo menos por esse lado. Daqui pra temporada agora, Germano, Juju e Martavis Bryant. E aí, o que é que a gente pode esperar dessas duas crianças? Essa disputa que a gente espera que esteja bem saudável. O Bryant, como a gente sabe, tá no plano do Steelers. O Steelers ouviu o Buffalo Bills, foi atrás dele. O Steelers não quis negociar o Bryant com absolutamente ninguém. E ele tá no plano de jogo para semana 10. E aí, como é que vai ser essa relação? Juju e Martavis Bryant, irmão? A relação entre os dois, imagino eu que não tem nenhum problema, apesar do Brian ter feito alguns comentários no Instagram, né, sobre o Juju, mas assim, foram incrivelmente comentários bons acerca dele, dizendo que ele tinha um belíssimo futuro, seria um bom jogador, mas reclamando da questão que ele não estava tendo muitos targets e muitas chances no ataque. Essa comparação do Juju com o Brian é algo que é interessante de se fazer, mas são dois jogadores bem diferentes.
O Brian, ele é um cara, como a gente falou nos podcasts anteriores, que é um game changer, que é um freak, é um cara que você pode mandar um screen para ele, que ele corre 90 jardas e faz o touchdown, como ele fez contra o Arizona Cardinals algumas temporadas atrás, livrando o Landry Jones, né? Dando a vitória pro Landry Jones, na verdade. E o Juju não tem essa capacidade, mas isso não quer dizer que ele seja um jogador ruim. O Juju, ele é um tipo de wide receiver chamado de possession. Ele é um possession wide receiver. É aquele cara mais seguro, que na terceira descida você pode olhar para ele, que ele vai fazer a recepção, aquele cara que você lança para ele, que tem mão, que corre bem as rotas, que tem mãos boas, mas também eu não vejo como aquele cara que toda hora tem a possibilidade de fazer uma recepção longa, apesar do touchdown dele de 97 jardas. Então são dois tipos de jogadores diferentes. Temos a sorte de termos essas duas opções, além do Antonio Brown, que todos nós já conhecemos, que é simplesmente o melhor wide receiver da liga, e temos essa opção de termos esses dois jogadores, no caso o Juju e o Brian, por pelo menos juntos, mas essa e a próxima temporada, já que ficou mais do que claro que os Steelers não vão trocar o Brian, então só temos a agradecer. Espero e sinceramente acredito que o Brian não vai mais criar tanta confusão, porque ele entendeu que daqui ele não sai por enquanto, e que é melhor para ele mesmo começar a render, começar a jogar mais, até para aumentar o valor dele quando ele virar free agent no mercado, para conseguir um contrato lucrativo. Então, pra mim é baboseira essa questão de dizer, o Juju é melhor, o Brian é melhor, um é o futuro, outro não é. Não, deixa quieto, deixa os dois jogarem lá, que é melhor pra equipe e é isso que importa. Muito bem. Vitor Germano, só trazer pouca brincadeira que o Juju fez, Germano, como ele falou bem, o Juju não é o cara mais rápido do mundo. Só para comparar um pouco essa questão da velocidade que o Germano pontuou bem, o Juju até brincou depois da partida, falando que nesse touchdown de 97 jardas ele ficou olhando para trás o tempo todinho para ver se alguém ia pegar ele, porque no Madden a velocidade dele é 83 só. Então ele olhava para trás e via aqui no... Eu via ver se algum jogador da defesa do Laser conseguia alcançá-lo. O EA Sport foi logo lá, após a partida, quando ele comentou isso e corrigiu a velocidade do Juju. Não sei quanto é que tá hoje. Não, particularmente não jogo Madden. Então, se você puder informar pra gente quanto é que tá a velocidade do Juju agora no nosso Twitter, agradecemos bastante. Mas eu quero comparar aqui, que Juju, a gente brinca e tudo mais, ele brinca também, mas o Juju não é o cara mais rápido da face do planeta, como diria Paulo Antunes. Então, Juju correu as 40 jardas no Combine em 4,54 segundos. Nada assim espetacular para um wide receiver, ainda mais em dias de hoje na NFL. A gente vê o John Ross do Bengals quebrando recorde no último Combine, etc. O Bryant tem essa capacidade free, que é um game changer, e a velocidade dele é muito superior. O Bryant corre 40 jardas em menos de 4,4 segundos. Tem registro do Bryant correndo 40 jardas na internet em 4,27 segundos. O Bryant é de fato mais completo nesse aspecto. É melhor que o Juju, mas Juju, sem dúvida, passa mais confiança. E tudo que você quer no seu quarterback é ganhar a confiança dele. E Juju tem de sobra a confiança do Big Ben hoje. Então o Juju vai usar isso muito bem. Quem tem a ganhar aí o Steelers? Se o pessoal começar a olhar mais o Juju dentro de campo, alinhar, fazer aquela questão que é o que eu espero ver na segunda metade da temporada. Juju e Bryant abertos nos opostos, mete Tony Brown no slot, que a gente sabe como o Brown sai bem no slot. Vai dar atenção, Juju e Brown. O Bryant vai ficar no matchup sozinho, e aí a gente espera que o Bryant faça as coisas que ele já faz. O Bryant não vai terminar a temporada com mais do que 40 recepções, mas você vai esperar uma média de recepção do Bryant superior a 20 jardas e alguns touchdowns. Então é assim que vai ser, assim que tem que ser utilizada essa questão. Como eu falei, eu havia comentado, só para fazendo já essa transição para números gerais para essa primeira temporada. Antes eu só queria destacar o mês de outubro que as crianças Antonio Brown e Le'Veon Bell tiveram, históricas, sem sombra de dúvida. Então, Le'Veon Bell liderou a NFL
no mês de outubro, com 580 jardas terrestres e 743 jardas totais de scrimmage. Para comparar, nenhum outro jogador da NFL teve pelo menos 500 jardas, pelo menos 500 jardas ou corridas ou 700 jardas de scrimmage. Bell teve esses dois números. Antônio Brown liderou a NFL no mês de outubro com 481 jardas e liderou a NFL também nas recepções. Ele teve 31 e recepções para mais de 25 jardas, que ele teve 5 no mês de outubro. Os dois, como a gente... Isso está escancarado na nossa frente, são o ataque dos Steelers hoje. Quase 70% das jardas dos dois, as jardas de Brown e Bell reproduz as jardas totais dos Steelers. Queria dar um shootout também só para a linha ofensiva, mas uma semana sem ceder sacks. Só se liderou 10 sacks nessa temporada, a terceira melhor marca da NFL. Então, essa questão do Bell especial, queria só dar uma atenção especial. Isso não está nem na pauta agora, mas a gente precisa falar sobre o volume de jogo que o Le'Veon Bell tem por partida. É uma coisa que, sinceramente, isso não me preocupava. Não vou dizer que me preocupa hoje, mas deixa aquela pulga atrás da orelha. Que você questiona se de Bell chega, fala, mas eu não tô nem aí, eu quero a bola pra mim mesmo, eu quero correr. Ele fala, se ele quer a bola, ele vai dar a bola pra ele. Mike Tomlin, é bom a gente ter Le'Veon Bell, tá no auge da forma física dele e tudo mais. O receio, a gente sabe, temporada passada, Le'Veon Bell se machucou justamente na final de conferência contra o New England Patriots. Bell saiu, não jogou aquela partida basicamente. Então Bell já tem 229 toques na bola nesses primeiros jogos, 8 jogos da temporada. Isso só 6 running backs na história da NFL tiveram mais toques do que Bell, né, nos outros primeiros jogos da temporada. Então, a gente se preocupa até porque a gente tem peça insuficiente para que não chegue a esse ponto. Então, a NFL mudou. Hoje, questão de passe é algo muito mais presente e não é à toa que só desde 2006 só Bell e DeMarco Murray em 2014 tiveram pelo menos 225 toques na bola nos 8 primeiros jogos da temporada. E a gente vê uma tendência quando os jogadores, de forma geral, na história da NFL, tem esse volume de toques na primeira parte da temporada, eles terminam a temporada com um volume bem mais abaixo ou nem terminam. Então a gente teve caso de Rick Williams em 2000, que ele se machucou, teve caso do Prince Holmes em 2002 também, mesma coisa. O Clinton Portis em 2004 pelo Washington Redskins, que teve esse volume de carregadas na primeira parte da temporada e que não terminaram a temporada saudáveis. Então, novamente, eu continuo confiante nessa questão de Bell, fico tranquilo, mas eu vejo o James Conner quando entra, pelo menos para correr, vejo certo sucesso. Mas aquele negócio, a gente tinha DeAngelo Williams nas últimas 2 temporadas. DeAngelo Williams corre uma beleza, DeAngelo Williams é extremamente inteligente, corre muito bem. Quando o Bell estava saudável 100%, o DeAngelo Williams mal via a cor da bola. Não via, basicamente. Bell fica em campo em todos os snaps. Mas talvez a gente tem um histórico para ficar um pouco preocupado, e eu vou... esse destaque que eu tenho a dar só com relação a isso. Você quer falar algo sobre isso, Germano? A gente pode dar procedimento ao programa. Um dado rápido, os Steelers estão 15... Na verdade, eu não sei nem se esse é um dado correto. Eu estava, enquanto você estava falando, Ricardo, procurando agora. Falaram bastante nas últimas semanas desse dado, desse stat, mas eu não estou encontrando de jeito nenhum agora. Mas, então não vou nem me arriscar. De qualquer modo, quando o Bell tem mais de 25 toques na bola no jogo, os Steelers estão mais ou menos, sei lá, digamos, 19 vitórias e 1 derrota. É algo parecido com isso. Eu conheci esse número. Quando o Bell tem mais de 25 toques na bola, você não perdeu. É isso. É isso aí, pronto. Pronto, em resumo, eu não sei o número exato. É 19 ou é 21, eu não me recordo agora. Mas se ele nunca perdeu quando o Le'Veon Bell tem mais de 25 toques na bola. Pronto, isso aí já resume bastante. Utilizam muito ele, porque quando ele consegue entrar no jogo, quando ele consegue jogar bem, os Steelers dificilmente perdem.
Então é por isso que estamos utilizando ele bastante. Claro, a questão contratual, a questão do se ele vai renovar ou não, isso claro que influencia bastante. Simplesmente a impressão que eu tenho é que o coaching staff está utilizando ele enquanto dá. Então, isso é comentar até no nosso QG. A gente estava comentando essa semana, não lembro se foi o Matheus ou se foi o Paulo que comentaram, e vocês não lembram quem foi agora, sendo bem honesto, que despertou o insight, foi um insight muito bom, nessa área que eu não havia percebido ainda. A gente sabe que o Le'Veon Bell tá na tag jogando esse ano. Eles vão querer gastar o que tiver do Bell nessa temporada realmente, porque pensando no longo prazo no Bell, a gente de fato não sabe, a estabilidade na posição de running back é complicada, ainda mais o Bell que tem um histórico respeitável com todo... Enfim, tem um histórico respeitável de lesões. O Bell não é o jogador mais saudável do mundo. O Bell já chegou no Steelers lesionado, para dar noção. Talvez muita gente não lembre. Mas ele já chegou no Steelers machucado. Então não sei se estão querendo gastar o Bell, pensar temporada por temporada como deve ser com o running back hoje. Então, tem um Le'Veon Bell hoje, ele já é o running back mais bem pago da liga, vamos gastar ele. Temporada que vem, mesma coisa. A gente conversou muito sobre essa questão contratual do Bell. Talvez no momento da temporada ele vá se arrepender, no momento da vida dele vai se arrepender diante do volume, de como estão rasgando e abusando de usá-lo no jogo. Então, sei que vai chegar a saúde do Bell daqui a 2 temporadas, eu não digo nem temporada que vem, mas daqui a 2 temporadas, como é que de fato o Bell tá. A gente viu o DeMarco Murray algumas temporadas atrás, como a gente viu em 2014, o DeMarco Murray nos outros primeiros jogos da temporada, o DeMarco Murray em 2014 teve 231 toques na bola. Hoje a gente tá vendo o DeMarco Murray em Tennessee, que não tá, mas não é mais o Murray de sempre. A linha ofensiva do Titans é uma linha boa, uma linha consistente. O Murray teve uma boa temporada ano passado, mas essa temporada ele fica em campo, mas algo tá travando ele. Essa é a minha preocupação com relação ao Bell. Mas isso aí, tem um cara que a gente tem que usar aquele clichê, carpendinha com o Bell. Então vamos aproveitar o Bell. Hoje, quando ele estiver aqui, off-season, a gente vê como é que vai estar a situação dele. Só espero que o Bell de fato se mantenha saudável. Então, vamos lá, Germano. O programa já está rendendo muito. Vamos entrar agora um pouco mais nos aspectos da temporada de maneira geral. Então, primeiro ponto. O que tem de melhor, o que foi de melhor, o que é que o Steelers fez de melhor nesses primeiros 8 jogos até agora em 2017, Germano, na sua opinião? A melhora da defesa. Acredito eu que foi nosso ponto forte, como a gente tem falado durante os podcasts dessa temporada. A defesa melhorou, ela está mais jovem, inclusive. Achamos bons jogadores, tanto no draft como em free agency e tal. Então, acredito eu que a melhor parte dos Steelers nessa temporada tem sido a defesa. A melhora da defesa em posições pontuais e também a questão de que temos cada vez mais diminuído a média de idade. Então, por mim, eu voto na defesa. Durante a partida até, um número até interessante que trouxe durante a transmissão foi que quanto mais a defesa era jovem, proporcionalmente os Steelers receberam menos jardas. Então hoje a gente está com a média de idade de torno de 25 a 26 anos e a gente, nos últimos anos, é a defesa que menos cedeu jardas por partida. Então hoje a gente a gente é a quarta defesa da NFL com menos jardas por partida, 236,6 jardas por jogo. Então, também tô com o Germano. Para mim, o que tem de melhor nessa temporada da defesa, o principal ponto que eu vejo na defesa hoje é a defesa deixa o time em condições de vencer o jogo. A defesa em nenhum momento nessa temporada, como foi temporada passada, como contra o Cowboys, que a gente cedeu no final por Ezekiel Elliott, como foi contra o Ravens, jogo do Natal, onde a gente abriu basicamente o Flaco, o Ravens conduziu com o ataque, o Big Ben teve que fazer milagre junto com o Brown no final do jogo para vencer. Nos 2 jogos o Big Ben fez milagre, contra o Cowboys não conseguiu, contra o Ravens a gente felizmente conseguiu sair vitorioso. Então, esse é o ponto que a gente quer deixar, a mensagem que a gente quer deixar. A defesa deixa o time em totais condições de vencer o jogo. E se não vencer, tá na conta
do ataque. Pergunta número 2, Germano. Essa questão do balanço de temporada. Tem algo a melhorar na defesa, na sua opinião? Sim. Creio eu que, apesar da defesa ser um dos pontos fortes da equipe, precisamos limitar o espaço que os jogadores adversários vêm tendo no jogo aéreo. A gente precisa mudar esse pensamento do enverga, mas não quebra, e limitar o tremendo espaço que a gente tem visto nos jogos dessa temporada para os wide receivers adversários. Quando a gente vai enfrentar um passe, infelizmente, é como a gente falou um pouco mais cedo, especialmente quando a gente manda só 3 jogadores e vão 8 para marcação, incrivelmente, ainda assim a zona falha, tem um jogador que não faz a função direita e aí a gente acaba sofrendo um pouco por isso. Então, se tem um ponto na defesa que eu acho que precisamos melhorar, é esse espaço contra o jogo aéreo. A gente está deixando muito espaço para os jogadores adversários. Gabarito, concordo com o Germano, mesmo ponto, novamente. É inaceitável ter 8 pessoas na cobertura e você ceder passes para mais de 40 jardas. E não são passes direto, conexão wide receiver, quarterback wide receiver. São passes, são muitas jardas após a recepção, yards after catch. Então, melhorar um pouco a questão dos tackles também. A gente viu o Burns durante as 7 primeiras partidas de temporadas horrível, péssimo contra o jogo terrestre. O Burns teve os primeiros 4 tackles dele contra o jogo corrido no domingo contra o Lions. Melhorou essa questão. Mas é outro ponto também para ficar atento. A defesa perde muito tackle. A gente tem que fechar o tackle na primeira jogada. Empurrar o adversário para trás, que é essa jardinha, vez ou outra, que faz diferença em uma terceira descida. E agora, Germano? O ataque. O que a gente tem que melhorar nesse maldito ataque? Eu preciso realmente responder? Não. Não precisa. A resposta é a mesma. Não tem como. Eu queria destacar só uma coisa no ataque, para melhorar. Uma coisa diferente. Bicho. Então, para melhorar. Você quer comentar alguma coisa, Germano? Não, só assim, tirando o óbvio, que é o desempenho do time na red zone adversária, se for para dizer uma coisa diferente, eu falo nas atuações do Ben. Ele precisa melhorar o jeito que ele vem jogando. Como a gente bem falou, agora ele está mais num papel de game manager. Não que isso tenha um enorme problema para a equipe, não que gere um enorme problema, mas as atuações dele precisam melhorar. Eu ainda acredito que os números enganam um pouco por causa das 5 interceptações naquele jogo fatídico contra Jacksonville, mas uma coisa fora do desempenho da equipe na red zone, por mim, são as atuações do Big Ben. Eu queria destacar no ataque para melhorar a conversão de terceira descida. O Steelers só converteu... O Steelers só converteu 37% das situações de terceira descida na temporada. Isso já por si já é um número baixo. Se a gente for ver do total de situações de terceira descida do Steelers, um quarto das situações de terceira descida do Steelers são para 7 ou mais jardas. A gente peca na primeira e na segunda descida e fica lá no fundo do buraco. Ou se não é por falta, aquelas penalty drive killers, aquele hold, aquele false start, que joga a gente para trás e a drive já morre ali. A gente tá com a média de 5 faltas só do ataque por jogo. Isso é muita coisa. O número vem reduzindo nas últimas semanas, mas a gente começou muito mal. De forma geral, muito hold, muito false start, enfim. Isso aí acaba refletindo um pouco aqui. Então, mais da metade das interceptações do Big Ben foram em situações de terceira descida. Então, é quando ele de fato tem que forçar um pouco mais o braço. Por isso, reforço também o ponto que você comentou, Germano. Talvez as interceptações do Big Ben, esse número grande que ele tem, 9, 5 foi contra o Jaguars e coincidentemente 5 é o que ele tem em passes na terceira descida. Então tudo se complementa, como a gente já viu. Então isso aí é pra gente manter em campo, se manter dentro do campo. Sobretudo o ataque aéreo, o Big Ben tem que buscar uma alternativa melhor. O shovel pass, a terceira descida para a vitória contra o Lions, foi perfeito. Queria muito ver mais jogadas desse tipo, até com o tie-end, como o Chiefs usa o Travis Kelce em algumas situações para conseguir pouquíssimas jardas. Acho a jogada extremamente efetiva. Então, continuar com isso e outra coisa, só para fechar esse assunto, não alinhar o Knicks como recebedor, pelo amor de Deus. Não vamos acabar o amor pelo Knicks como estavam inventando de alinhar o Knicks para receber passes no domingo.
Acaba esse projeto, aborta, Todd Haley, por favor. Assim, Ricardo, antes de a gente partir para a próxima pergunta, eu só queria deixar uma menção honrosa. Pode deixar. Play call. Haley vai tomar no cu. Um grande abraço para Todd Haley. Um grande abraço. Todo sucesso do mundo para você, Todd Haley. Vamos lá. Após todo esse debate que a gente teve aqui sobre os Steelers, você se sente seguro, Germano, em falar que o Steelers seria o melhor time da NFL hoje? Nem um pouco, até porque nós não somos. É sucinto. Uma resposta sucinta do nosso editor Germano. Quem você acha que é o melhor time da NFL, Ricardo? Hã? Eu tenho. Quem tu acha hoje que é o melhor time da NFL? Eu tenho o meu, agora eu quero saber o seu. O meu melhor time da NFL hoje, com todo o clubismo do mundo, é a franquia Pittsburgh Steelers. Eu acho que o Steelers hoje é o melhor time da liga. Afirmo com categoria, apesar de todos os problemas que a gente tem, eu vejo o Steelers como o time mais equilibrado da liga hoje. Isso eu uso o contorno de 40% de todo o dose de clubismo que eu tenho, mas eu acho a gente o melhor time da NFL. É justo, hoje. É justo. Com clubismo ou sem clubismo, acho que ninguém acharia estranho uma resposta dessas, que seria justamente nosso time, os Steelers, porque... Oi. Eu ia falar para usar aquele raciocínio mais burro que existe. Vamos lá. O Kansas City Chiefs, o Philadelphia Eagles tem uma derrota só, perdeu justamente pro Chiefs. O Steelers venceu do Chiefs, logo o Steelers melhor que o Eagles. Encerra o meu caso. Assim, é um argumento, né? Mas, assim, eu discordo um pouco de você, Ricardo. Apesar do nosso time ser atualmente o first seed da AFC, o melhor recorde nos desempates e tal, eu diria que o melhor time da NFL atualmente é justamente o Kansas City Chiefs. E eu digo isso pelo seguinte: eu acredito que os Chiefs ainda têm esse posto de melhor time, porque apesar de eu gostar muito do que o Carson Wentz está fazendo lá em Filadélfia, as duas derrotas dos Chiefs foram por placares próximos. E assim, a gente sabe como é que foi, né? Naquele aborto de passe do Big Ben, naquela cagada monumental que o Antonio Brown pegou a bola depois dela bater no capacete do cornerback dos Chiefs e ele correr 50 jardas para o touchdown. E também a outra derrota foi contra a Oakland, que teve 2.742,5 chances de fazer o touchdown na última jogada do jogo, porque eram faltas atrás de faltas da defesa dos Chiefs que possibilitaram ao Derek Carr achar o Crabtree ali no canto da endzone e sacramentar a vitória. Então, assim, foram duas derrotas muito próximas, muito pegadas. E também, outra coisa importante, os Eagles, que estão com 7 vitórias e apenas uma derrota lá na NFC, como você bem falou, Ricardo, a única derrota dos Eagles foi para os Chiefs, justamente para Kansas City. Então, por isso, eu acredito que o Kansas City seja o melhor time da NFL do momento. Sabemos que o Brady é o Brady, mas o que o pessoal lá em Kansas City está fazendo é notável. Justo. Vamos lá. Surpresa da temporada. Isso é só voltado aos Steelers, certo? A surpresa do Steelers na temporada. Vamos fazer positivo e negativo, Ricardo? Vamos. Beleza. Quer começar ou eu começo? Pode começar. Surpresa positiva, Mike Hilton. Simplesmente um jogador que pouca gente esperava que fosse fazer parte inicialmente do roster principal. Eu mesmo acreditava que ele não seria incluído e tá jogando demais. É um cara que tem me deixado muito surpreso, positivamente, claro. É um cara que nessa temporada, acredito eu, que tem sido a maior surpresa, independente se é positiva ou negativa do time. E surpresa negativa, eu fico entre duas. Uma delas é do Pri, mas eu acho que seria sua, se eu não estou enganado. Acho que você vai falar mais sobre isso, com mais afinco. Então eu vou ficar com o Big Ben. Ele está me surpreendendo bem negativamente. Acho que ninguém esperava um declínio tão grande assim de uma temporada para outra. Então eu fico com o Hilton como surpresa positiva e o Big Ben como surpresa negativa até agora. Minha surpresa positiva na temporada até agora é o Joe Haden. Eu era do time antes do Joe Haden chegar, que não queria ver esse rapaz aqui em Pittsburgh. Para mim, o Joe Haden já estava em fim de carreira. O Joe Haden não teria espaço, não contribuiria positivamente aqui. Eu fui off-season toda, desde que começou esse bafafá de que o Haden sairia de Cleveland.
que eu falei várias vezes, não acho que ele vai ajudar, não, a gente não precisa do Raider, não tem para que o Raider vir. Eu agradeço por ter queimado muito a minha língua. Como a gente falou, o Raider só cedeu 2 recepções até agora na temporada, e teve 11 vezes bolas lançadas em sua direção. Em 8 anos de carreira, o Raider deve estar pulando de alegria. É a primeira vez que ele fica 4 jogos com a campanha positiva. É isso, rapaz. Você tem que usar a frase certa. Peidando arroz. Exatamente. O Raider deve estar peidando arroz. Primeira vez na carreira, nos 8 anos dele na NFL, que ele fica em 4 jogos consecutivos com campanha positiva. Então, eu estou muito feliz com o Hayden aqui em pista. Para mim, é uma surpresa bem positiva. Mike Hilton, você falou muito bem. Também, para mim, é bem positivo ter o Mike Hilton. Como o Germano já deu spoiler, o Bud Dupree, para mim, é a surpresa negativa. O Dupree, ele tá fazendo aquilo que a gente já tinha medo dele antes de vir do college, ficando travado na marcação, não importa quem seja, botando qualquer pessoa ali, um offensive tackle profissional, o Dupree não consegue se desvencilhar facilmente da marcação. Isso me preocupa. O Bud Dupree me gerou muita expectativa a temporada passada, como ele terminou a temporada muito bem, a temporada regular. Nos playoffs caiu um pouco de produção, ele não fez nada no jogo contra o New England, e essa temporada só tem alguns flashes, realmente. Esperava muito mais do Dupree. Então fica meu registro para ele. O Dupree tem todas as habilidades, todo o arsenal, tudo para ser um pass rush de sucesso na NFL, mas não sei se ele não sabe utilizar no momento certo, se o coach staff, talvez o Porter não esteja fazendo o melhor trabalho com ele, mas o Dupree por si só, pelo jogador que precisa mostrar mais em campo. Então, para mim, o Dupree é a surpresa negativa, principalmente do jeito que ele terminou a temporada passada. Eu já falei um pouco da primeira contratação, mas só para a gente comentar. Você também falou da surpresa positiva, o Mike Hilton foi outro que chegou no Steelers nessa temporada. A gente viu o Joe Hayden e viu o Tyson Alualu, viu o Vince McDonald, que não jogou na partida passada, mas entrou bem no ataque. O sucesso que o Bell teve passa diretamente por um envolvimento maior do McDonald em campo. O J.J. Wilcox é outro também que entrou muito bem. O Buccaneers deve estar arrependidíssimo ter se desfeito dele, porque o T.J. Ward está machucado lá em Tampa. O T.J. Ward não está jogando da maneira que esperava, né? Então, a campanha do Tampa, 2 vitórias, 5 derrotas. Uma das decepções nessa temporada. E o Wilcox, quando entra em campo por aqui, entra muito bem. Então, a gente pode até pular os comentários, se você quer falar alguma coisa, Germano, mas para mim, todas as contratações do Steelers nessa temporada extremamente positivas, nota 10 pro Kevin Colbert e pro Mike Tolley nesse quesito. Não, Ricardo, eu acho que é isso mesmo. Se for fazer um comentário, eu faço um comentário bem rápido. Quem escuta o podcast sabe que eu gostei bastante da contratação do Alualu e ele tem apenas provado o meu ponto. Ele tem atuado muito bem quando necessário, porque o Tweet tem ficado fora de alguns jogos, ou até mesmo quando ele entra apenas como reserva ali na rotação, ele tem atuado muito bem. O Mike Hilton a gente já falou, o Joe Hayden a gente já falou, o Wilcox ele atua relativamente pouco, mas também faz o papel dele, é bem sólido ali atrás. E o McDonald, ele veio para cá com uma ideia, pelo menos a gente tinha uma ideia dele, que ele seria aquele tight end atlético para fazer as recepções que o Ladarius Green deveria ter feito nas temporadas anteriores, mas isso não ocorreu, até porque a torcida do 49ers bem que nos avisou de que ele tinha mãos de pedra, estilo Ike Taylor, e isso é um problema, já que ele realmente recebe passes, entendeu? Então, acabou nesse ponto nos decepcionando um pouco, mas ele tem se provado um jogador muito bom no jogo corrido, então concordo totalmente com você, Ricardo. Eu gostei bastante das contratações que o coaching staff e que o Colbert fizeram para esse ano. Só lembrando, ele é tão imperceptível no jogo que a gente quase não lembrava dele. Então, uma menção mais do que honrosa ao senhor Cameron Kennedy, o nosso novo long snapper, substituindo o glorioso Greg Warren, que o Kennedy ganhou a disputa na off-season com Colin Hobart, escolha de 6ª rodada no draft. O Kennedy, a gente nem lembra dele, nenhum snap comprometedor até agora, e que a gente continue nem lembrando o nome desse cidadão, que ele fique bem quietinho lá pelos próximos anos. É isso que a gente deseja, por favor.
Rookies, até agora, Germano. Juju e TJ Watt, duas primeiras escolhas do Steelers já mostrando resultado em campo. Então, a classe nesse ano tem tudo para causar um impacto extremamente positivo nas próximas temporadas. O Cameron Sutton, na sua terceira rodada, essa semana já foi dito, ele está no injury reserve até agora, uma lesão que ele sofreu na off-season, na pré-temporada, perdão. Então ele já está treinando com a equipe, tem 21 dias para ver se ele realmente vai ter condições de jogar nessa temporada. Caso ele não tenha condições, ele vai ficar no injury reserve e não vai poder jogar mais. Mas caso ele venha entrar no time, venha a ser um nome extremamente positivo, sobretudo para retornar punts. O Sutton é especialista, um dos melhores retornadores do college football nos últimos anos. É um jogador extremamente instintivo também, o ball hawk. Pode ser, vai ajudar uma secundária que já está bem sólida hoje. Você falou exatamente o que eu pensava, Ricardo. Eu ia comentar justamente essa questão do Sutton, que ele é um retornador que podemos utilizar nessa posição. E assim, sinceramente, só de tirar o Antonio Brown de trás já me deixa bem mais tranquilo. Apenas por isso eu já fico feliz com a volta do Sutton. Eu gostava muito dele na época de college, continuo gostando. E vamos ver, né? Vamos ver se ele volta, se ele não volta, mas isso aí são cenas para os próximos capítulos. Além dos que você falou, do Watt e do Juju, o outro rookie que tem tido snaps significativos é o James Conner. Mas que apesar disso, tem entrado muito pouco, até porque ele entra quando o Bell sai, ou seja, não são muitas vezes durante o jogo, e tem desempenhado ali seu papel. Eu não vou nem dizer que ele tenha atuado bem ou mal, porque, como eu disse, as chances que ele teve até agora foram muito poucas, então não tem nem como avaliar tão bem. Mas o papel dele tem feito, então não podemos reclamar. Mas o Dobbs não vai entrar em campo nunca, pelo menos a gente espera que nessa temporada ele não entre. O Brian Allen, no máximo, em special teams ali. O Colin Hobart foi cortado, perdeu a disputa, como você falou, pro Kennedy. E o Keon Adams, que foi nessa escolha de sétima rodada, tá fora da temporada também, teve que fazer uma cirurgia. Então acho que de rookies a gente já fez um panorama completo. Isso aí. Já foi até pergunta do Ortiz, ele perguntou pra gente no Twitter o que esperar dos nossos rookies até o final da temporada. TJ Watt, mais sacks. TJ Watt já tá com 4 sacks, já Estou com a expectativa que o TJ Watt termine com pelo menos 10 sacks essa temporada. Eu, sinceramente, torço muito para que isso venha a se concretizar. Eu espero que essa bye week ele volte ao ritmo do início da temporada. Ele começou muito bem, depois teve uma caída. Hoje está nessa uma fase um pouco mais discreta. E torcer para que a partir da próxima semana 10 ele volte bem por cima. E o Juju vai ficar no mix para disputar o calor ofensivo do ano. Infelizmente, correu isso que eu chamo, sem exagero, de tragédia com o Deshaun Watson. Hoje, no treinamento, ele rompeu o ligamento de joelho, um lance que não teve contato nenhum. Horrível pro Houston, Texas, isso. Péssimo. Então, o Juju, se para mim o Watson já havia ganho o prêmio de calor ofensivo do ano, até mais que o Hunt. Hoje o Juju, infelizmente, por conta da lesão do Watson, tá no mix agora ao lado do Hunt. E o Juju daqui pra frente só sucesso. Então, chegando já perto do final do programa, vamos encerrar com gala, com chave de ouro, só para eleger, Germano, o melhor jogador do ataque, o melhor jogador de defesa e o MVP da equipe até agora, de maneira geral. Quem são seus 3 nomes? Vamos um por um, Ricardo. Eu falo, você fala, você fala, eu falo. Bora assim? Bora, fechado, se bate bola. Então eu começo. Vamos lá. Melhor jogador de ataque, não tem como ser outra pessoa, né? Anthony Brown, melhor wide receiver da liga, lidera a NFL em número de jardas, em número de recepções. Enfim, ele é o melhor jogador do time, ponto. Sabemos que o Bell é um monstro também, que ele talvez até seja mais importante que o Brown para a equipe no momento, mas o melhor jogador é o Brown. É mais de 200 jardas na frente do segundo colocado em jardas, então assim, para mim não tem outra opção se não ser o Antônio Pica das Galáxias Brown. Eu vou contraponto, eu prefiro o Le'Veon Bell. Amo o Antonio Brown, obviamente, mas é o que eu digo, o que o Le'Veon Bell, as jogadas individuais que o Le'Veon Bell faz
semana após semana, é de outro mundo. São cenas pornográficas. Dá um tesão ver Le'Veon Bell correndo. É muito bonito. Se você imaginar um running back perfeito, é Le'Veon Bell correndo pra mim. Ô, Ricardo, o Le'Veon Bell é uma lapa de homem. Uma lapa de homem. Lapa de um negão que merece respeito, viu? Le'Veon Bell. Eu peço perdão por todos os xingamentos que eu fiz a ele durante a off-season por conta da situação do contrato, mas podem pagar o homem o quanto ele quiser. Dê o cheque em branco pra esse homem, porque ele joga pra caralho. O Bell pra mim, é de outro mundo. Pra mim, ele é o melhor jogador do ataque. Vamos lá pra defesa. E aí, Germano, quem é o melhor jogador defensivo, na sua opinião? Eu acredito que aqui a gente vai ficar no mesmo jogador. Aí é contigo, aí é a sua vez primeiro. Tá bom, vou falar primeiro. O melhor jogador de defesa pra mim não poderia ser diferente. Ryan Shazier, Defensive Player of the Year. O que o Shazier vem jogando nessa temporada é um absurdo, na minha opinião. Shazier vai moldar de fato um novo protótipo de linebacker na NFL. Então, Ryan Shazier é o único jogador da liga hoje com pelo menos 50 tackles, ele tem 64. 5 passes defendidos, ele tem 10 passes defendidos já, e 2 interceptações, quase tinha a terceira. Ele dropou contra o Chiefs a interceptação da vitória, e contra o Lions também ele dropou, que possivelmente seria uma pick six no final da partida. Então, para mim, Ryan Shazier, o melhor jogador da defesa, e tem que estar no páreo, sim, para o Defensive Player of the Year. Como você bem adiantou, é o mesmo nome. Ryan Shazier, não tenho o que discutir. Concordo com tudo que você falou. Shazier, inclusive, como você bem comentou, já devia ter no mínimo 4 interceptações, porque dropou contra os Lions agora e também contra os Chiefs ele acabou não conseguindo fazer a interceptação nos outros momentos do jogo. Então, Shazier está destruindo, está firmemente na disputa para jogador defensivo do ano, então a resposta não pode ser outra. Pulando, agora MVP da equipe até agora. Eu quero criar polêmica nisso aqui. Rapaz, você tá muito polêmico ultimamente. Eu vou botar o nome polêmico no MVP da equipe até agora. Vão cair na cadeira quando eu falar meu nome. Mas eu acredito que vão entender quando eu falar quem é. Olha, o MVP pra mim é o Le'Veon Bell. Deixa eu explicar o porquê. Pra mim, o prêmio de MVP é como o próprio nome diz, Most Valuable Player, ou seja, o jogador mais valioso. E quem é o jogador mais valioso pra equipe no momento é o Le'Veon Bell. O melhor jogador, sinceramente, pra mim, continua sendo o Tony Brown. Agora, o jogador que é mais valioso para a equipe é o Le'Veon Bell. Até porque, além de running back, ele também é o wide receiver. Ele é o cara que muda o jogo, como a gente falou anteriormente. Quando o Bell tem mais de 25 toques na bola por jogo, a gente simplesmente não perde. Então, por pura, digamos assim, legalismo, por pura questão gramatical, o jogador mais valioso é o Le'Veon Bell. E pra você, Ricardo, qual é a sua polêmica aí? Deixa eu me preparar aqui. Eu fico entre 2 nomes, sendo bem honesto. Mas a gente tem que dar um pouco de amor por esse que não tem o seu nome citado e que merece até uma tatuagem nossa. Porque o que esse homem faz, o que esse homem representa para o ataque do Pittsburgh Steelers não é o Big Ben, certo? Não é o Brown, não é o Bell. Mas o que esse homem representa pro ataque dos Steelers, a gente tem que dar um valor maior. E é por isso que eu vou botar aqui ele como o MVP. Acho que se não fosse esse rapaz, a gente não estaria falando sobre o sucesso do Bell correndo com a bola, não estaria falando do sucesso da linha ofensiva de alguns anos para cá, protegendo o Big Ben. Um jogador de futebol americano. Não seria o Knicks também, embora seja bom. Isso! Não é o Knicks, mas é o capitão ao lado do Big Ben, que é o Pouncey. O Pouncey merece muito mais amor do que a gente não tem que dar para ele, o valor que ele tem no time. Então, se tem um cara que vai se levantar para defender, seja lá quem for do time, pode ter certeza que vai ser o Pouncey. Lidera a OL de maneira exemplar, lidera o time de maneira exemplar também. Sei que o Pouncey se envolve em polêmicas fora do campo, mas aqui a gente não quer levar isso em consideração. Então, quando o Pouncey tem algum problema, até a postura, o Big Ben elogiou até, falando que quando a OL tem algum problema, o pessoal fala com o Pouncey vai lá, fala com o Big Ben toma devidas providências, vai lá, tudo é resolvido internamente. Toda essa postura, o Pouncey não é um jogador, comete faltas. Eu não lembro de ver faltas do Pouncey. O Pouncey é um jogador consistente, o Pouncey não dá
snaps com emoção. Fora um no domingo, mas nada que preocupa. Domingo ele deu com emoção, mas ele teve uma fase ruim alguns anos atrás, mas de um tempo pra cá não lembro de snap com emoção do Paulson. Ele é melhor que a média, vai. Ele é melhor que a média, mas de vez em quando ele dá um sustinho ou outro. Então, domingo, ele comentou que os jogadores do Lions estavam sendo muito sujos na partida, então no final do jogo ele foi lá, deu aquela cutucada, quando o jogo já estava vencido, levou murro, deu murro, e o juiz não viu, levou murro também, enfim, eu dou esse amor pro Pouncey, não é à toa, ele merece. Eu fico triste quando vejo a declaração do Paulo, só quando ele falou que vai se aposentar. Quando o Big Ben foi embora também, ele vai encerrar a carreira dele, ele não consegue se imaginar jogando com outro quarterback que não seja o Big Ben. Vamos torcer que isso não seja verdade e que o Paulo tem tudo para ser o grande capitão dessa unidade nos próximos anos, quando o Big Ben estiver aposentado. A importância a gente sabe de um center com um quarterback rookie, que deve vir para substituir o Big Ben, é gigantesca. Então, deixo aqui todo o meu amor simbólico ao Maurkice Pouncey. Ele é meu MVP, o jogador mais valioso desse time, até porque a gente sabe, o Big Ben não pode ficar levando o hit. Então, ele conduz a OL em todos os aspectos que a gente pode imaginar de um center perfeito. O Pouncey conduz muito bem. Então, podem me xingar, mas eu fico com o Pouncey como jogador mais valioso do time. Se fosse botar um tal de Cody Wallace ali, um tal de BJ Finney, pelo amor de Deus, eu teria pena do Big Ben comandando esse ataque com tantos egos, com tantas estrelas, principalmente dentro de campo. Então, o Pouncey todo tá lá no huddle, já é uma figura, você olha pro lado, opa, o Pouncey tá aí, não é só o Big Ben, então não posso falar nada. O Pouncey é o melhor exemplo de guarda-costas do Big Ben que a gente pode imaginar. Quando você falou que era uma opinião polêmica, e pelo jeito que você estava descrevendo o jogador, eu jurava que era o Knicks. Eu, sinceramente, jurava que era o Não, mas o Knicks, se o Knicks tivesse forçado um fumble nessa temporada, tivesse feito um touchdown, tivesse feito uma recepção, aí eu até daria um pouco daria amor ao Knicks, mas o Knicks tá nos nossos corações. O Knicks é citado semana após semana, o Pouncey não é citado. Podem pesquisar aí algum programa que o Pouncey é citado. Eu não lembro de a gente estar citando o Pouncey, como a gente deveria estar citando ele. É justo, então, é justo. Agora só cuidado com essa questão de tatuagem, viu, Ricardo? Negócio de tatuagem aí, até hoje tem gente que deve uma tatuagem do Blake nas nádegas. Exatamente. Um 4-1 e até hoje não saiu. Então, um grande abraço a você que sabe que você está nos ouvindo, que é o responsável por essa aposta. Então, os agradecimentos de sempre a todos vocês que nos acompanham. Acredito, Alberto Henrique, que a gente tenha avaliado, principalmente nesse final, a questão da linha ofensiva. Você nos questionou. O Arthur pediu pra gente falar sobre nosso ataque na Red Zone. A gente já xingou bastante hoje o ataque na Red Zone, né? De sempre a gente vem chegando. O Igor Matos, ele traz um comentário que corrobora que o Germano comentou, falando que o desempenho da defesa é uma surpresa diante do planejamento para torná-la mais jovem, mais atlética. Foi o questionamento, na verdade, que ele fez, o questionamento / comentário. Se a gente já esperava por isso, Germano comentou bem ao longo do programa sobre essa questão. Então, um grande obrigado para você que está nos ouvindo, que nos ouviu ao longo nessa última hora. A gente pede novamente desculpas por estar trazendo um pouquinho depois o episódio dessa semana, mas como a gente antecipou no início, foi para dar essa questão de logística de ficar no hiato entre 2 semanas para que vocês pudessem nos ouvir. Como vocês sabem, esse podcast vocês podem ouvir no fumbledanet.com.br, essa parceria que vem gerando muito sucesso na rede mundial de computadores. Agradecemos bastante toda a hospitalidade nessa rede de podcast, a rede de podcast que mais cresce no Brasil. Steelers hoje, melhor time da ESC. Resto da temporada, os Steelers têm uma das tabelas mais fáceis da liga e vamos lá, vamos continuar lutando jogo por jogo. Semana 10 contra o Indianapolis Colts. Estamos aí novamente. Esse domingo, como o Germano falou no início, aproveitem com as suas companheiras, aproveitem um domingo em paz, sem o Pittsburgh Steelers fazendo a gente ter aquele mini infarto toda semana. Ô, Ricardo, então, oi. Isso que você falou de termos uma tabela fácil me preocupa
bastante, porque é como o Danilo comentou hoje no nosso QG. Ao que parece, até agora, enfrentaremos os seguintes quarterbacks até o fim da temporada, não em ordem: Jacob Brissett, Marcus Mariota, Brett Hundley, Andy Dalton, Joe Flacco, Tom Brady, Tom Savage, agora com a lesão infelizmente, a lesão do Deshaun Watson, e o Deshaun Kaiser. Ou seja, se a gente tirar o Brady e tirar, vamos lá, o Mariota, que tá mais... E a Mariota tá mais ou menos. Simplesmente, tirando o Brady, o resto simplesmente me preocupa bastante, porque a gente sabe como é o histórico dessa equipe contra times ruins, ou pelo menos que não são tão bons contra o nosso, né? Como o nosso, na verdade. Então, vai ser teste para cardíaco, gente. Gostaria de destacar só dois. Andy Dalton, o jogo vai ser prime time, Monday Night Football, jogando à noite. Então já vamos se preparando. E de Sean Kaiser, a gente não sabe quem é o quarterback do Bronx até o final da temporada. Toda semana muda. Então eu faço a menor ideia que a gente vai enfrentar na outra semana. Era pra ser o AJ McCarroll, né? Era pra ser o AJ McCarroll. Todo dia o quarterback do Cleveland Browns muda. Então eu não faço a menor ideia como é que vai estar lá na última semana da temporada. Vai continuar o Kaiser. Mas, enfim. Um grande abraço pra todos vocês e obrigado, como sempre. Até mais. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Good sleep should come naturally. And with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between Lisa and West Elm, the Natural Hybrid is expertly crafted from natural latex, natural wool, and certified safe foams to elevate your sleep sanctuary and support a greener tomorrow. Breathable organic cotton and moisture-wicking Joma wool consistently provide cool and comfortable slumber. Every purchase helps fuel Lisa's work with shelters and those in need. Visit lisa.com to learn more. That's LEESA.com.